Olá, aqui é o Nilson Alves do canal do Suzuquita. Bom, sexta-feira chegando, a semana foi curtinha, né? Semana de feriado, de emenda. Agora estamos fechando a semana. Bom, o assunto que eu vou falar, quer dizer, na verdade, de novo, como eu sempre estou falando nos vídeos anteriores, eu não estou com um assunto fixo, né? Eu vou fazer o copulado de assuntos, vou fazer uma pincelada de assuntos, assim que eu fiz nos outros vlogs dos outros vídeos, né? Mas tudo bem, nos vídeos anteriores. O que eu vou falar hoje, que hoje é dia 24 de abril, completa-se 20 anos que eu comecei a ouvir rádio, verdade. Parece uma besteirinha que eu vou falar, mas é muito importante isso aí. Aí que eu vou mostrar a importância que esse veículo tem na minha vida e no meu jeito de ser, né? Foi numa noite de segunda-feira, eu estava meio angustiado, do segundo domingo para segunda, uma coisa, madrugada de domingo para segunda, né? Que igual foi 23 para 24 de abril em 2095. Madrugada de domingo para segunda é aquela angústia, né? Aquela coisa, uma das madrugadas mais terríveis que existe de domingo para segunda, né? Porque o melhor é de sábado para domingo, os piores de domingo para segunda, é curioso, né? É bem complicado. E aí eu comecei a ouvir rádio, e eu comecei a me ficar graciado com várias rádios jornalísticas. E aí eu ouvi aquela rádio, eu começava a ficar mais tranquilo ouvindo rádio jornalismo. Por quê? Eu vivia numa época de problemas na escola, né? De perseguições na escola, de gente, de coisas perseguindo eu na escola, né? Ainda heranças do ano anterior, de 94. Então eu usava o rádio meio que para esquecer um pouco a pressão da escola, tanto a pressão de estudo, tanto a pressão de ofensa de professor, e além do mais, né? Então eu usava o rádio meio que para me aliviar sobre isso, me sossegar um pouco, né? Eu usava o rádio e assistia o Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum era muito importante para minha vida, que era o único programa que deixava eu calmo e alegre, devido àquele tempo nebuloso na minha vida, entendeu? E aí o rádio eu comecei a gostar, apaixonar o jeito do pessoal falar. Mas aí eu comecei a ouvir uma rádio específica. Eu comecei a ter aquele negócio de ser fiel a uma rádio, que foi a Jovem Pan, que infelizmente está sendo, se destruindo, né? Por causa de ideologias baratas de enjuvenescimento que essa rádio ela quer fazer hoje em dia, né? Naquela época era uma rádio que tinha grandes locutores para cada segmento, grandes comentaristas para cada segmento. Então era muito importante. Então às vezes o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir era graças ao rádio, graças a Jovem Pan naquele período de 95, né? Se eu não sou de falar em dialetos periféricos, vulgo gíria, e não sou de falar essas linguagens que o povo fala, foi graças a as rádios que eu ouvia, né? Então eles usavam o termo que eu peguei na minha vida, né? E às vezes as pessoas criticavam, metiam o pau, falavam que eu ia dar uma de inteligente. Não era, é o meu jeito de viver. Você vê que eu tenho um jeito, uma fórmula de falar diferente da maioria, né? Eu tenho um jeito, graças ao rádio. Eu tenho um jeito de pensar, de viver a vida, graças ao rádio. Então o rádio, ele, na minha vida em si, ele me fez melhorar. Olha que coisa, eu tinha 11 anos de idade, enquanto o pessoal da minha idade estava alienado, né, no tal de Cavaleiros do Zodíaco, aquela porcaria que marcou tempo, mas na minha opinião aquilo é uma porcaria de desenho. Vamos ser sinceros para te falar, aquilo é uma merda de desenho aquilo. Enquanto os jovens da minha idade, as crianças, assistiam o Alienados dos Zodíacos, em casa também tive esse mesmo problema, eu ficava ouvindo rádio. E rádio eu adulto, ouvia a Jovem Pan, os noticiários de política. De política. Isso em 1995, com 11 anos de idade. E, infelizmente, naquela época, igual o pessoal criticava, metia o pau. Né? Metia o pau, mas fazer o quê? Né? Tinha elogios e tinha críticas. Né? Só que as críticas, infelizmente, eram injustas. Então, eu acho assim, cara, eu acho que o jovem, na minha opinião, não existe idade para politização, não existe idade. Eu acho que quanto mais jovem você se interessar por política ou por assuntos da sociedade, menos criminalidade, porque é um assunto vindo do inferno, é um assunto subsocial, que não devia nem ser falado, mas outros assuntos, fome,
desemprego, essas coisas, o jovem precisa saber, mesmo de 5, 6 anos. Eu acho que hoje a inteligência de uma criança faz você viver aberto para o mundo. Quando os pais não repreendem, você pode voar. Claro que você tem que tomar parcimônia, você tem que ter um limite. Eu admiro muitas crianças hoje em dia de 10 anos, tenho um primo em Bauru com 9, quase 10 anos, que é inteligentíssimo. É um crânio, ele conhece tudo. Entendeu? É uma inteligência maravilhosa. E naquela época, com 11 anos de idade, eu tinha essa inteligência, mas eu era criticado. Tinha um pau meio... Desculpa. Eu era criticado, o pessoal metia o pau, o pessoal me ofendia, me xingava. Né? Falava que eu tava uma merda na escola, que eu era um analfabeto. Falava que eu era analfabeto. Né? Mas às vezes a dificuldade que você tinha na escola, na questão de escrever, ou você tinha facilidade com outro meio. Eu descobri que eu aprendo muitas coisas ouvindo do que lendo. Entendeu? Às vezes eu me expresso mais falando do que escrevendo. E naquela época ninguém entendia. Né? Naquela época ninguém entendia. Naquela época eu era eu era tratado como uma escória. Em professores, em colegas, diretores do colégio que eu estudava, que era um verdadeiro inferno, ficava na Zona Sul de São Paulo, não vou falar o nome do colégio, até porque graças a Deus não existe mais. Alguns parentes metiam o pau, falavam que eu era louco, que eu não devia viver, entendeu? Um monte de merda que falava naquela época, né? Então o que acontecia? E eu ficava ouvindo rádio adulto. Então se eu peguei minha fórmula de viver a vida, é por causa do rádio, graças especificamente à Rádio Jovem Pan de São Paulo, que infelizmente hoje em dia não aconselho para jovens da minha idade, assim, jovem de 11 anos de idade, ouvir essa rádio, porque ela está indo para caminhos do mal, né? Se ela fosse aquela rádio boa, maravilhosa, que ela era de 20 anos atrás, eu sugeria que uma criança de 11 anos, ou meu primo de Bauru de 10 anos, pudesse ouvir pela internet. Infelizmente, esse tipo de rádio estão morrendo porque o sensacionalismo e a notícia de crime e as opiniões contra o governo está prevalecendo o que? A boa inteligência. Se eu sou o difusor da boa inteligência, eu prego aqui a boa inteligência, é graças à Rádio Jovem Pan de 20 anos atrás e do rádio antigo, né, do rádio, que infelizmente hoje em dia as emissoras de rádio não estão tão inteligentes, estão apelando mais para coisa errada, né, pelo menos em São Paulo, e fazer o quê, né? Mas eu sonho para dias melhores aí no meio de radiodifusão no Brasil, em São Paulo, mas do Brasil também. Bom, outro assunto que eu vou falar, eu vou fazer aqui uma pincelada, aqui, mas não uma pincelada, vou fazer aqui um cutucão na organização, né, do Encontro Nacional de setembro. Eu vou aproveitar o meu canal aqui, eu vou falar o que está errado. Inclusive eu falei pro pessoal no WhatsApp, eu tive o pessoal lá, né, tentou defender de uma forma, mas eu como um ruivo, e o amante dessa ideia de encontros, eu quero o bem para o encontro, entendeu? Então, a crítica aqui, a opinião é o seguinte: ontem foi revelado que o programa do encontro de ruivo foi fechado. Eu acho errado você fechar a live, né, o programa, agora, e sem fazer consulta popular. Eles não consultaram nenhum ruivo, tanto de São Paulo, tanto fora, que lugares que eles queriam conhecer. Eles botaram lugares que eles foram na cabeça. Não é para ser assim. Entendeu? Porque não é para ser dessa forma. O que eles estão fazendo com o encontro é errado. Agora, as minhas ideias que eu estou querendo sugerir, que eu sugeri inclusive na comunidade do evento, que muita gente aprovou, não pode acontecer mais. Né? Por exemplo, colocaram o MASP, colocaram o monumento lá da Independência do Ipiranga, mas outro local lá. E ainda não abriu espaço para outros eventos. Eu tenho uma sugestão: se eu fosse organizador, se não me tirasse da organização de encontros, que me tiraram, me rodaram lá do Rio Mania, né, eu colocaria, veja bem, um evento na Galeria do Rock. Por quê? Porque eu baseando que a grande maioria dos ruivos
praticamente, vou dizer 80%, ou mais ou menos, depende da margem de erro, são os simpatizantes de rock, são roqueiros, gostam do rock. Então, gente de vários lugares do Brasil gostam também de rock. Então, uma visita na galeria do rock seria fantástico para a maioria deles, ou para toda a galera praticamente. Então, minha sugestão é ter uma visita na galeria do rock, aí ter um passeio no mercado municipal, um passeio na Liberdade, fazer um passeio com todo o ruivo, fazer um desfile de ruivo, é a minha ideia que eu tenho, né? Fazer um desfile de ruivos, né? Que é uma coisa que a gente fez no primeiro encontro de São Paulo nacional, foi um sucesso. Se a gente fizer isso aqui, vai ser mais um sucesso ainda, porque eu posso chamar a mídia, eu tenho contato com gente que é da mídia, eu posso estar comunicando, né? Jornais, televisão, né? Para o negócio ser bem visto, né? Ah não, mas eles juntaram umas 5 pessoas lá e escolheram o que vieram na telha deles, então foda-se o restante do povo, né? Eu estou falando isso porque a gente não pode ignorar a maioria. Os ruivos tem que ter uma união, tem que ser um corpo. Então não pode 5 pessoas decidir por uma grande maioria. Então temos que, deveríamos ter feito o seguinte, uma votação popular na comunidade, perguntando onde o ruivo quer se reunir. Pronto, fácil resolver esse problema, né? Só que não, eles se juntaram 4, 5 pessoas e resolveram eles fazer a programação. Sendo que eles só um desses 5 já organizou o primeiro encontro em São Paulo, encontro nacional e encontros locais. Os outros 4 nunca fez porra nenhuma. Tem uma que nem mora em São Paulo, como de conversa, né? Então pra que vai dar pitaco aqui? Morava aqui, agora não mora mais, então ela não pode dar pitaco. Quem dá pitaco que mora aqui. Mesma coisa do Rio. Os encontros que foram realizados no Rio, eles vão tomar conta, porque eles sabem. Desde quando uma moça que morou pouco tempo aqui sabe das coisas? Não conhece porra nenhuma praticamente, né? Desculpa, às vezes meter o pau, criticar, né? Mas quando eu vejo que a coisa tá errada, eu tenho que vir aqui usar meu canal para falar isso. Pelo menos, desculpa aí pessoal do Rio, mas tem horas que quando é coisa que não tá justa, não tá certa, eu falo, né? Pronto. Bom, um outro assunto que eu vou falar para encerrar e fazer a finalização total.